Boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes do vlogger do Conde no Pedro Villanueva. Na calada da noite, ou então na calada do domingo, depois da derrota da seleção brasileira contra a Bélgica, eis que os petistas nos aprontam novamente, querendo libertar na surdina o ex-presidente Lula através da canetada ilegal de um desembargador petista. O que nós podemos concluir com essa questão? Preliminarmente, que eu penso que o PT é um partido que tem que ser eliminado da vida pública. Ou seja, essas pessoas elas têm que ser banidas e, se for possível, perder perpetuamente os seus direitos políticos. Em outras palavras, quando nós observamos que em 2016, mesmo com a derrubada da ex-presidente Dilma Rousseff, o Congresso Nacional ainda permite que esta cidadã possa se eleger para o Senado, como de fato está acontecendo no estado de Minas Gerais, então nós podemos perceber que a classe política está usando de jogo muito sujo contra o povo. E não somente a classe política, mas também a própria classe jurídica. Se existe uma caixa preta neste país, é o setor do judiciário. Claro que não são todas as pessoas do judiciário, pelo menos nós percebemos que depois que o desembargador, soltando um despacho legitimando o habeas corpus a favor de Lula, o juiz Sérgio Moro, tomando uma medida corajosa, afirmou e disse: não vou cumprir esse tipo de expediente, justamente porque contraria as decisões do TRF4, como também as decisões das instâncias superiores e inclusive do Conselho Nacional de Justiça. E o desembargador petista fez o maior gritaria, o maior berreiro, tentando legitimar justamente o discurso que o PT está utilizando para legitimar a impunidade referente ao ex-presidente Lula. Então nós percebemos que existe uma quadrilha que realmente atropela as instituições da forma como quer, e felizmente pelo menos há uma certa reação do próprio judiciário, embora, claro, esse judiciário é bastante problemático, em particular o STF, enfim, e até mesmo os tribunais estaduais. Se nós abríssemos a caixa preta do judiciário, ou pelo menos daquilo que é podre no judiciário, com certeza nós veríamos muitos escândalos. Não poucos, muitos mesmo. Então, o que está acontecendo? Nós percebemos que as oligarquias políticas desse país estão se sentindo ameaçadas e, claro, eles jogam sujo, jogam pesado. E as eleições de 2018, de fato, vão definir muito bem esse jogo, já que nós estamos percebendo que quem está no poder está completamente desesperado com a iminência da possível eleição que pode privilegiar o deputado Jair Bolsonaro. Isso também é um outro aspecto. Mas já voltando à questão do Lula, qual foi a tática do PT com relação a isso? Isso aí a gente pode fazer inúmeras especulações. A primeira delas é que, soltando o ex-presidente Lula, se cria uma crise institucional e, portanto, se faz uma propaganda de libertação do ex-presidiário presidente. Em outras palavras, eles queriam criar um factoide político em torno disso, né? Um factoide político e, claro, da feita que o ex-presidente Lula poderia ter a possibilidade de soltura, na prática, para prendê-lo, se criaria um outro quiprocó jurídico e político. O outro aspecto, e isso aqui já beira um pouco a especulação, é a possibilidade até mesmo da fuga do ex-presidente. E por que não? Nós estamos falando com bandidos, nós não estamos falando de pessoas sérias, nós não estamos falando de pessoas que de fato respeitam a lei, são pessoas que usam da legislação para corromper, se utilizam da autoridade constituída de certos magistrados ou então de certos promotores para simplesmente trapacear as instituições. E nós estamos vendo que o senhor Favretto, se não me falha a memória, o desembargador que tentou soltar ilegalmente o ex-presidente Lula, é um petista histórico, é um sujeito que está há mais de 20 anos no partido. E obviamente, sendo nomeado desembargador como de fato ele foi, ele só se desligou do partido
formalmente, juridicamente, mas na prática trabalha para o partido porque ele foi promovido pelo PT. A razão do senhor Favretto estar no Tribunal Federal, no Tribunal de Justiça Federal, é justamente pelo fato de ele ter uma carteirinha do PT. E óbvio, um homem que se promoveu e teve uma possível ascensão social no âmbito da magistratura por conta das suas conexões com o Partido dos Trabalhadores, obviamente que tem uma dívida com esse povo. E foi basicamente isso que aconteceu. A felicidade é que o juiz Sérgio Moro foi muito feliz e disse: não vou acatar uma decisão em que basicamente contraria a legislação do país. E dito e feito. E no final das contas isso acabou desmoralizando cada vez mais o PT, mostrando realmente que nós estamos lidando com pessoas abertamente criminosas. Então, meus amigos, é isso. E a gente pode até, lamentavelmente, por um lado eu fiquei triste com a perda da seleção brasileira, com a derrota da seleção brasileira contra a Bélgica, mas por outro lado, infelizmente, nós estamos numa época que talvez a gente não tenha uma possibilidade de divertimento, porque toda vez que acontece algum incidente que desvia o povo dos seus assuntos e dos seus problemas, sempre essa classe política ou jurídica, ou pelo menos uma parte dela, quer sacanhar com o povo brasileiro, quer sacanhar os cidadãos, não? Então é basicamente isso. Então, meus amigos, fica para a próxima.